Queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé, benedicite. Eu sou o irmão André, oblato beneditino, e estamos aqui para iniciar o nosso ciclo de palestras de 2025. Ano passado, nós tivemos um ciclo de palestras que iniciamos em janeiro do ano de 2024, e a cada mês nós refletimos um pouco sobre alguma temática da espiritualidade beneditina, voltada para os leigos e para as leigas, né? Para os nossos oblatos, oblatas, e também para quem ainda não é oblato ou oblata, mas é batizado e gosta de se aprofundar na fé católica, na espiritualidade beneditina. Nessa nossa primeira palestra desse ano, nessa nossa reflexão, nós falaremos sobre revisitar e renovar a espiritualidade beneditina como caminho permanente. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs na fé, que chegam aí para participar conosco deste momento aí de reflexão. Então, lembrando, hoje nós estaremos falando sobre revisitar e renovar a espiritualidade beneditina como caminho permanente. Então, a espiritualidade beneditina, ela nos convida a um encontro contínuo com Deus, com o outro e conosco mesmo. Em um mundo tão acelerado, fragmentado, revisitar os ensinamentos de São Bento, sintetizados na sua famosa regra, é como beber de uma fonte pura e inesgotável. Hoje, ao darmos continuidade ao nosso ciclo de reflexões, ao nosso ciclo de palestras, somos chamados a renovar aí o nosso compromisso com a busca pela santidade no cotidiano. Então, quando nós falamos em espiritualidade beneditina, nós estamos falando de São Bento. São Bento, um santo que viveu no século VI e VII ali, que saiu da sua família de Núrcia e foi morar em Roma para estudar. Não se acostumou com a bagunça, com os barulhos de Roma, com as brigas, as guerras que haviam naquele momento, e se retirou para viver numa gruta. Numa gruta na qual ele viveu por mais ou menos aí 3 anos, rezando a Deus, meditando, e logo depois ele começou a criar mosteiros, a fundar mosteiros para viver esta espiritualidade que ele ali estava escolhendo viver, né? Junto com um lema chamado Ora et Labora, a oração e o trabalho, nem tanto rezar, nem tanto trabalhar, mas achar o equilíbrio. E depois que ele viveu tudo que ele deveria ter vivido ali, ele escreveu uma regra, na qual até hoje nós vivemos, né, em muitos lugares do mundo, esta regra,
não só os monges e as monjas, mas dentro dos mosteiros, mas também nós, que somos leigos, batizados, e que também queremos colocar em prática a sua regra no nosso dia a dia da nossa vida. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o convite à conversão contínua, né? Então, uma das ideias centrais da espiritualidade beneditina é a conversatio morum, né? Que podemos traduzir como a conversão dos costumes, ou conversão contínua. Então, essa expressão que está presente na regra de São Bento, no capítulo 58, nos lembra que a vida cristã é um processo constante de crescimento e renovação. Não se trata de um evento único, mas de uma jornada que exige entrega e perseverança. Uma entrega diária, né, a Deus. Aí, quando nós vamos procurar nas Sagradas Escrituras, nós podemos ir lá na carta aos Romanos, né, que São Paulo reflete esse mesmo chamado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a regra de nosso Pai São Bento, ela vai nos trazer essa ideia, né, esse eco, essa ideia de ecoar, né, essa ideia ao propor uma vida equilibrada, onde cada dia é uma oportunidade aí de nós reencontrarmos o caminho e aprofundar nossa relação com Deus. Então, a Conversatio Morum, ela nos desafia a refletir sobre as atitudes e escolhas que permeiam a nossa vida. Como podemos crescer em caridade, humildade e serviço? Este caminho, longe de ser fácil, ele é repleto de desafios que nos levam à verdadeira transformação interior. Então, inspirando-se na tradição monástica, nós somos convidados a perseverar, pois a perseverança, ela é o solo onde a graça de Deus pode florescer. O outro tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês, refletir com vocês, é o revisitar os fundamentos da espiritualidade beneditina. Então, para nós renovarmos essa nossa caminhada espiritual, nós precisamos revisitar os pilares da espiritualidade beneditina e aplicá-los ao nosso cotidiano. Primeiro, oração, o ora. A oração é o coração da vida beneditina, e não só da vida beneditina, mas da vida cristã, né? Então, São Bento nos ensina a santificar o tempo através da liturgia das horas. Os momentos diários aí de oração que marcam o ritmo do dia no mosteiro, para nós leigos, isso pode significar dedicar pausas regulares à oração e à meditação, mesmo em meio às atividades. Então, como nós podemos, no nosso dia a dia turbulento, cheio de coisas, nos nossos trabalhos e tudo mais, nós podemos parar um pouco e refletir, né? Como nós podemos refletir toda essa espiritualidade, esses momentos de oração que acontecem aí no nosso dia a dia. Então, nosso Pai São Bento, ele vai nos falar, como nos lembra a regra, nada se antepõe à obra de Deus, nada se antepor ao ofício, à oração. Então, este conselho nos desafia a colocar Deus no centro. Deus está no centro de tudo, seja no silêncio da oração pessoal ou no serviço aos outros. A oração, ela também nos fortalece para enfrentarmos as adversidades, como o próprio Cristo nos ensinou. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O segundo tópico é o trabalho, o labora. O trabalho é visto como um ato de coração e um caminho de santificação. Então, São Bento, ele escreve: serão verdadeiros monges se viverem do trabalho de suas mãos.
Então, seremos verdadeiros oblatos, seremos verdadeiros leigos e leigas, também se vivermos do trabalho de nossas mãos. Nós precisamos trabalhar para termos os nossos sustentos, mas também isso significa oferecer nosso trabalho a Deus, reconhecendo-o como um dom que beneficia a comunidade e dignifica a nossa existência. Então, quantas pessoas necessitam do nosso trabalho? Então, como seria nós santificarmos o nosso trabalho como leigos e leigas, mas também os nossos trabalhos nas nossas pastorais, das nossas igrejas, nossos trabalhos voluntários também a Deus. Então, nós podemos perguntar para nós mesmos como o meu trabalho, seja ele profissional, doméstico, voluntário, reflete a minha fé. Ao oferecer a Deus cada tarefa, desde as mais simples até as mais complexas, unimos nossa vida à sua vontade e encontramos sentido em nossas ocupações diárias. A estabilidade. Na espiritualidade beneditina, a estabilidade significa permanecer fiel à nossa vocação e às relações que Deus colocou em nossas vidas. Em tempos de mudança constante, este valor nos desafia a cultivar raízes e a perseverar, especialmente nos momentos de dificuldade. Jesus nos convida a essa fidelidade quando diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A estabilidade também nos ajuda a lidar com as tribulações da vida, com coragem e esperança, sabendo que Deus caminha sempre ao nosso lado. A hospitalidade. São Bento nos ensina a acolher o outro como se fosse o próprio Cristo. Todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como se fossem o próprio Cristo. Essa hospitalidade é muito mais do que abrir as portas de casa, é abrir as portas do coração. Podemos praticá-la no dia a dia ao ouvir com atenção, oferecer palavras de conforto e demonstrar gentileza, especialmente aos mais necessitados. Nosso pai São Bento já inicia a sua regra: escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. Outro ponto importante é a humildade. A humildade é a virtude central da espiritualidade beneditina. A regra dedica um capítulo inteiro, que é o capítulo 7º, para descrever os degraus da humildade, que nos conduz a uma maior dependência de Deus e amor ao próximo. Então, como Jesus nos ensina, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A humildade nos ajuda a reconhecer nossas fraquezas e a confiar na graça divina em vez de nossas próprias forças. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é renovando o compromisso com Deus. A espiritualidade beneditina não é apenas para monges, mas um caminho acessível a todos que desejam buscar a Deus no cotidiano. Para renovar nosso compromisso espiritual, podemos começar com pequenos passos. Dedicar um momento diário para a Lexio Divina. O que é a Lexio Divina, Danilo? A Lexio Divina é uma meditação orante da Bíblia. É um momento de nós lermos com calma, meditarmos e colocar em prática o nosso agir sobre a palavra de Deus. Então, é uma leitura orante da palavra de Deus que nos ajuda a ouvir a sua voz em nossa vida. Como diz o Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Santificar o trabalho. Comece o dia oferecendo suas atividades a Deus, transformando-as em um ato de louvor. Cultivar o silêncio. Reserve um momento de quietude para ouvir a Deus em meio ao barulho do mundo. São Bento valoriza profundamente o silêncio como um caminho para a presença divina. Praticar a hospitalidade. Demonstre bondade e acolhimento
em sua casa, no trabalho e na comunidade, vendo Cristo no outro. E aprofundar uma virtude. Escolha uma virtude beneditina, como humildade ou hospitalidade, e concentre-se em vivê-las, mas plenamente durante o mês. E aí, para nós concluirmos essa nossa primeira reflexão do ano, nós podemos dizer o quê? Que a espiritualidade beneditina é uma estrada de simplicidade, mas também de profundidade. Então, como leigos, né, como oblatos, oblatas, mas também leigos, nós somos chamados a encontrar Deus nas pequenas coisas e a perseverar na nossa caminhada espiritual. Então, que nós possamos fazer ecoar em nosso coração as palavras de nosso Pai São Bento. Que ele nos conduza todos juntos à vida eterna. Amém. E para nós concluirmos, vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ajuda-nos a revisitar nossos passos e a renovar nossos compromissos contigo. Que possamos buscar-te em tudo o que fazemos, vivendo a oração no trabalho, a humildade na convivência e o silêncio na escuta. Guia-nos hoje e sempre pelos caminhos da tua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui reunidos com a gente nessa nossa primeira palestra desse nosso ciclo de palestras de 2025. Não esqueçam de compartilhar com os seus amigos, sua família. Não esqueçam de comentar, de nos seguir, de compartilhar. Siga-nos aí nas nossas redes sociais e a cada mês nós teremos aí uma palestra, uma reflexão sobre um tema beneditino, sobre uma temática de São Bento, voltada para nós leigos e leigas. Também teremos aí cursos também e grupos aí de estudo sobre a regra de São Bento, a Léxio Divina, a liturgia das horas e tantos outros momentos que nós estaremos aí juntos neste ano de 2025. Conto com a presença de todos e até a próxima. Uma boa noite a todos.